Glória a Deus. Vamos lá? Tá bom, tá ótimo. Glória a Deus. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixe tua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Seu maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente. E onde for, estudando no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente. Pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhe o amor, e serás um vencedor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil, em terra ou mar, ser valente, sua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de meditar com você, como de costume, nós estamos meditando o livro de 2 João hoje. Nós meditamos 1 João a semana passada. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o primeiro ou o segundo
e possivelmente o terceiro. Nós vamos ler o livro de 1 João, 2 João, perdão, e depois 3 João. Eu gostaria que a irmã Kedman fizesse essa leitura para nós. Glória a Deus. Vamos lá, Adriano. Amém. Segundo, né? Segundo. Ó ancião, a senhora, eleita e seus filhos, aos quais o amou na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós, para que sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus, Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, sejam convosco na verdade e caridade. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E a caridade é essa, que andemos segundo os seus mandamentos. E esse é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é enganador e o anticristo. Olhai por nós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto Pai como Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudais, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrevo, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que nosso gozo seja cumprido. Saúdo-te os filhos da tua irmã, a eleita. Amém. Glória a Deus. Nós vamos estar orando agora. Eu quero falar um pouquinho com você aí, ouvinte da palavra do Senhor, que está conosco aí ao vivo. Eu sei que nós já temos pessoas juntamente conosco, pastor Augusta, em Mongaguá, a irmã Hélida, também em Mongaguá, o nosso pastor Everaldo, aqui no Recanto Verde Sol, né? Ele colocou aqui, tempo que vivemos tempo que estamos vivendo, temos que ser valente. Glória a Deus. Glória a Deus. O irmão Hector também colocou glória a Deus. O pastor Everaldo, a paz do Senhor Jesus, pastor Daniel e toda a família. Amém, meu amado amigo, irmão em Cristo, que espero vê-lo muito em breve. Glória a Deus. Ir aí dar glória a Deus conosco. E sei que temos várias pessoas conosco já presente. Percebi que também Marcos Aurélio está presente, já está entrando em nossas salas de vídeos. Glória a Deus por isso. Deus o abençoe. Eu quero estar orando. Mara Carvalho, paz do Senhor. Ela colocou aqui, na paz do Senhor. Mara Carvalho. É bom colocar de onde os irmãos são, tá? Coloque aí de onde vocês são, para ficar mais fácil. Alguns nós de cara a gente já conhece, mas
os irmãos coloquem aí a paz do Senhor, põe aí o seu pedido de oração, põe aí o pedido de oração, e nós vamos estar orando por você, e eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado. Nós vamos estar orando por você, nós estamos agora ao vivo, nós estamos esperando entrar aí mais pessoas, juntamente conosco, e eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. Amados, nós vamos meditar hoje. Daqui a pouco nós vamos orar por você. Estou esperando você escrever aí o seu comentário. Daqui a pouco nós vamos orar por você. Orar por você para que o nome do Senhor Jesus Cristo possa te alcançar, operar milagres e maravilha. Eu louvo a Deus pela vida deste ministério, a qual o Senhor tem nos colocado. O Senhor tem nos colocado, e uma coisa, eu tenho liberdade em dizer, nós temos pregado o Evangelho, não por finanças, não por dinheiro, não porque somos obrigados. Nós pregamos o Evangelho porque Jesus um dia nos chamou para esse propósito. E como Ele chama para esse propósito, nós também, aleluia, temos a gratidão de estar adorando ao Senhor na beleza da santidade dEle. Eu louvo a Deus pela vida da minha família, louvo a Deus pela vida da minha esposa, minha querida esposa Adileia. Eu louvo a Deus pelas minhas queridas filhas, a Caroline, Laís Jacomete, e também a Kedma, Júlia Jacomete. Glória a Deus pela vida de todos vocês, que tem sido aí o meu braço forte nesta campanha, neste ministério. Eu sei que não tem sido nada fácil, não tem sido nada fácil para ninguém, para nenhuma pessoa tem sido fácil levar o nome do Senhor. Mas uma coisa eu tenho percebido, tem pessoas que têm nesse momento se acovardado da batalha. E uma coisa certa, é que a primeira coisa que muitas das vezes nós somos afetados numa crise como esta, no nosso psicológico. Nosso psicológico parece que não, mas ele se abala, irmão. Ele se abala, e se nós não vigiarmos, o nosso psicológico é abalado. E eu louvo a Deus, irmãos, eu louvo a Deus pela vida desta igreja, por cada irmão que está aqui cooperando conosco nesse ministério, que está cooperando conosco no nosso ministério em si, tanto em Minas Gerais, tanto lá em Mongaguá. Eu louvo a Deus pela vida de vocês grandemente. Eu louvo a Deus grandemente, porque na verdade a obra não é do pastor Daniel, a obra é de Deus. Você que com amor junta-se a nós, una-se a nós, está unindo-se a nós em oração, está unindo-se a nós com um braço forte. Você que muitas das horas tem se colocado em oração em nosso favor, nós também adoramos ao Senhor. Nós adoramos ao Senhor pela sua vida, porque o Senhor é fiel, o Senhor faz grandeza, o Senhor opera maravilha, o Senhor, na verdade, é Ele quem firma os nossos pés. É bem verdade que hoje eu quero dar aqui uma pincelada sobre a igreja eleita, ou melhor, a senhora eleita. Nós vamos falar aqui no vocábulo bíblico ou simbologia bíblica com você aqui, para você entender com quem
com quem João estava falando, para quem era a pessoa, ou para que igreja, ou para quem foi falada a carta de 2 João. Quando nós observamos, irmãos, quando nós observamos aqui o contexto, ou melhor, o texto, nós vamos ver assim: o ancião e a senhora eleita e seus filhos, os quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que estão, todos os que têm conhecido ou que têm conhecido a verdade. É bem verdade. Vou passar aqui um barulho, possivelmente. Vou passar aqui um barulho para nós voltarmos aqui. É bem verdade que João, é bom eu lembrar vocês que o tempo que ele escreve essas cartas, tanto o Evangelho de João, tanto a primeira e segunda carta, porque ele viu uma necessidade que o povo estava se esquecendo, se esfriando do primeiro amor, do primeiro contágio com a verdade. E observa aqui no texto que ele coloca aqui no primeiro versículo, em algumas versões vai dizer aí ancião, outras versões vai dizer presbítero, viu? Outras versões vai dizer presbítero, pessoas que estão capacitadas, um líder, viu? Mas aqui o que estava em pauta, se você perceber, nós vamos observar, estou aqui segurando um pouquinho, para que entre mais gente juntamente conosco, para nós estar meditando a palavra do Senhor. Eu conto com você compartilhando aí nossa live, viu? O propósito, que a palavra da verdade entra no seu lar. Deixa eu dizer uma coisa. Muitos dizem, eu conheço a verdade. Eu conheço, só porque ele é um seguidor da igreja. Esta semana, creio que a nossa internet não foi afetada. Foi afetada. Funcionou? Ah, não parou. Mas aí ele manda automático? Como que é? Pode continuar aqui. Que aí se trocar. É que a igreja, ela estava passando por momentos. A perseguição já tinha passado na vida da igreja. O que estava acontecendo era a frieza do nível espiritual. Não do nível espiritual de comungar uma fé. Mas que doutrina era eles que estavam seguindo? No capítulo anterior, ou melhor, no livro anterior, você vai ver João testemunhar. No capítulo anterior, nós vamos observar João testemunhar que eles observaram com os olhos, se não me engano, deixa eu ver o versículo para vocês, para mim falar para vocês. Olha lá, versículo 1. Vimos com os nossos olhos, o que era desde o princípio, vimos com os nossos olhos, e temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Aqui, João, na verdade, ele dá a honra e a glória a Jesus Cristo. Ele coloca Jesus em primeiro plano. Ele coloca Jesus como o Deus, aquele homem que veio para morrer no lugar da humanidade para a redenção dos pecados. Na verdade, João coloca que os olhos dele viu, contemplou, os ouvidos ouviram e as mãos apalparam a palavra da verdade. E quando ele coloca aqui, ele coloca
como testemunha. Ele coloca como testemunha ocular. Esta testemunha ocular dele é que fazia esta testemunha ocular, ou seja, a certeza de João, que é os primeiros versículos de João, que é os primeiros capítulos do Evangelho, perdão, 3 João, 2 João, 1 João, perdão, fazendo aqui uma bagunça no cérebro aqui um pouquinho. 1 João, ele coloca que ele contemplou com os olhos, ouviu com o ouvido e apalpou a palavra da verdade, ou a vida eterna. Quando ele coloca aqui alguns sentidos, ele coloca aí 3 sentidos, né? Tato, audição e visão, não é isso? Quando ele coloca aqui, ele dá certeza de quem, ou seja, de quem ele estava testemunhando. E é bom eu trazer para você, eu vou colocar na minha internet. Ah, já? Tá bom. Quando João dá essa certeza, ele é convicto, ele estava convicto de quem ele estava falando. Ele tinha convicção que o que ele estava falando era verdade. O que ele estava testemunhando era verdade. Você sabe que muitas das horas nós temos uma verdade que não vimos. Muitas das horas nós temos uma verdade que não ouvimos. E temos uma verdade que não apalpamos. Por quê? Porque a palavra da fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Quem testemunhou esses assuntos? Quem testemunhou que Jesus Cristo é o Messias enviado? Ah, pastor, foi os discípulos. Glória a Deus pela vida dos discípulos. Glória a Deus pela vida dos discípulos. Quem testemunhou? Quem testemunhou sobre a vida de Jesus mais, pastor? Nós tivemos o irmão de Jesus, nós tivemos aquelas pessoas da região, todos eles reconheceram que Jesus era o Senhor. Em João, no livro de João, na verdade, a maior revelação de Jesus, o Messias, ou Jesus Deus, a maior revelação está nas cartas e no Evangelho de João. Eu falo que o Evangelho de João é o melhor livro no Evangelho de João. E as Escritas de João é um dos melhores livros do Novo Testamento para se conhecer sobre o grande eu sou. Para se conhecer do eu sou. Por quê? É no Evangelho de João que você vai ver narrar com particularidade ou com uma grande certeza: eu sou a porta, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a água, eu sou o caminho, né? Eu sou o pão da vida. Toda manifestação com certeza ou com grande convicção foi dada por João. Se você perceber, ele vem aqui, irmão, no capítulo
No capítulo, deixa eu me ver aqui, no capítulo 5, no verso 9 em diante, recebemos um testemunho dos homens. O testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez. Porque quando não creu no testemunho que deu o seu Filho, o testemunho é este, que Deus deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. E quem tem o Filho tem a vida eterna, e quem não tem o Filho não tem a vida. E estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, para que creiais no nome do Filho de Deus. Aqui no Evangelho de 1 João, ele coloca que, além dele além dele testemunhar que Jesus era a vida eterna, que ele falou assim, olha, nós tocamos na vida eterna. Lá no último versículo, ele fala assim, no versículo 13 que eu li agora, eu escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, para que creiais no nome do Filho de Deus. Ou seja, foi para crer no Filho de Deus, no nome do Filho de Deus. Por quê, irmão? Porque João testifica que Jesus era a vida eterna. A vida eterna estava em Jesus. Quem era a vida eterna que estava sobre Jesus? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava em Jesus. Aí já no capítulo 2, ele vai falar sobre, no livro 2, ele vai falar sobre uma senhora que estava eleita. Na verdade, há historiadores que dizem que pode ser uma senhora da época, uma senhora de muita, vamos falar assim, de um pleno conhecimento, uma plena eficácia, ou vamos dizer assim, há quem diz, historiadores, quem diz que pode ser uma senhora que ela sobressaía na vida das igrejas. Porém, irmão, quando nós vamos analisar, eu particularmente, a minha visão particular é que esta senhora eleita, irmã Kedma, todas as vezes que a Bíblia vai falar sobre a igreja do Senhor, sempre ela usa a expressão feminina, uma expressão feminina. Então, aqui, a senhora eleita era a igreja eleita. Por quê, irmão? Porque, na verdade, era uma senhora que tinha filhos, olha lá, filhos os quais amo, na verdade, não somente eu, mas todos os que têm conhecido a verdade. Ou seja, todos nós amamos uns aos outros. Você que está aí no lar, mesmo pode ser que eu não te conheço, mas nós te amamos, mesmo sem nós conhecer. Por quê? Porque você faz parte, você é filho da senhora eleita. Então, senhora eleita, igreja do Senhor. Eleita. Senhora que ela está eleita. Por quem? Por quem que ela foi eleita? Por Jesus. Agora, o amor da verdade que está em nós sempre estará convosco. Ou seja, João está dizendo, o amor na verdade ou da verdade? Tá, da verdade. Por que da verdade? Porque está falando do amor de Jesus. Está em nós e sempre estará na vida da igreja. A igreja sempre, irmã Carolyn, sempre se manifestará como uma senhora eleita. É por isso que eu ministro muito a palavra do Senhor,
e sempre ensino, nós precisamos compreender o propósito de Deus. Quantas das vezes nós não compreendemos o propósito de Deus, e por não compreender o propósito de Deus, achamos que a mulher eleita, a senhora eleita, perdeu a sua eleição. Ou seja, deixou de ser igreja, deixou de ser a noiva do Senhor. E eu quero dizer aqui que a igreja, ela sempre vai ser a noiva querida de Jesus. A igreja sempre vai ser a noiva imaculada de Jesus. Só existe dois caminhos. Só existe duas funções. Ah, pastor, nós militamos, mas nós também seremos arrebatados. Eu falo que a noiva de Cristo é aquela que vai ser arrebatada. Ela já é eleita. Nada vai impedir o sucesso da noiva de Jesus, ou seja, da senhora eleita. Esta senhora que já tem os seus filhos na fé, eu que tenho seus filhos na fé que eu estou dizendo, porque crê na verdade, crê na graça e na misericórdia que vem da parte de Deus. Também João certifica que o amor, a fraternidade, a caridade precisa estar na vida de cada um. E João testifica lá que ele se alegra em achar os irmãos, e achar os irmãos que andam na verdade, como tem recebido o mandamento do Pai. Ou seja, verdade, irmão, é não sair do propósito que Deus te chamou. Pastor, nós vivemos na prática da verdade. Então quem pratica a prática da verdade, ele anda segundo a vontade de Deus e não dos homens. Quando eu falo vontade de Deus, eu coloco aqui a nossa vida está muitas das horas primeiro para amar os outros ou primeiro para me amar? Embora amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Mas tem um outro versículo que fala assim: amai-vos uns aos outros como eu amei ou eu vos amei. Irmão, há uma diferença de amor. Então eu quero convidar você aí que está meditando comigo neste livro de João. João, na verdade, mostra a qualidade de uma mulher eleita. Irmão, que nunca eu e você perca o direito de ser chamado eleito. Falaram, olha ali, Deus nos escolheu, Deus nos chamou. Só que nós precisamos continuar na prática da verdade. E a palavra de Deus diz assim, ó: agora, senhora eleita, rogo-te que, como escrevendo um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que amemos uns aos outros. Ou seja, não é mandamento, é um novo mandamento que João estava escrevendo, mas ele está testificando que esse mandamento já é passado, antigo. Porém, ele tem que ser coisas novas. O amor, na verdade, ele é um mandamento novo todo dia. Eu tenho que obedecer porque ele é um mandamento do dia. E que esta caridade, que andemos segundo o seu mandamento, este é o mandamento como desde o princípio já ouviste e que deve andar nele. Ou seja, pastor, isso está na lei. Então anda no amor. Está na lei? Então anda. Agora um novo mandamento vos veio, que amai-vos uns aos outros. O amor nunca vai cair de moda. Viu? Por mais pessoas abelhudas que querem tirar o amor da pauta, nunca vai fazer cair de moda. Viu? Porque amor é amor. E o interessante é que tem hora que o amor, ele não olha para os defeitos. Viu?
Ele sabe que a pessoa tem defeito, mas acredita que vai haver transformação. A Bíblia diz assim, olha, porque já muitos enganadores entram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne, ou seja, não reconhece que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia diz que é para fugir do tal. Meu Deus do céu. Para fugir do tal. Engraçado que quando nós pregamos Bíblia, é diferente de eu pregar uma religião. Religião cabe de tudo. Na religião cabe de tudo, irmã Kedma. Cabe novas ordenanças, porém na palavra de Deus somente o que está escrito. Pule eu, pule você, mas que nós temos que manter a palavra do Senhor. Eu preciso acreditar que Jesus Cristo é o meu Senhor. E Ele veio em carne, ou seja, encarnou. É o Deus encarnado que veio para redimir, para salvar, para perdoar o pecado de toda a humanidade. Irmã Kedma, um atributo de Deus. Só Ele pode perdoar pecado. Então só Ele mesmo poderia fazer este grande trabalho em prol da humanidade, da senhora eleita. Opa, eu escolhi aquele povo, foi assim que aconteceu com o povo de Israel. Deus escolhe o povo, e a Bíblia diz que ele veio para que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto deu-lhe o poder todo quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, eu não pertencia à senhora eleita, mas a partir do momento que eu aceitei Jesus como único e suficiente Salvador, eu virei parte da eleição. Eu fui enxertado na boa oliveira. E se eu fui enxertado na boa oliveira, a palavra de Deus diz que se a raiz é santa, os ramos também são. Ou seja, o passado ficou para trás, mas o passado ficou para trás, mas nós seguimos na verdade. Jesus Cristo veio em carne. Jesus Cristo veio em carne, e a Bíblia diz que se você não reconhecer Jesus Cristo, o homem, esse tal é enganador. Primeira coisa, eu reconheço que Jesus é o meu Senhor. Por quê? Foi Ele quem morreu na cruz para nos salvar. E a Bíblia diz assim, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebemos um galardão inteiro. O que João chama aqui? Na verdade, João chama nós a atenção. O que é atenção? Tem muitos irmãos em Cristo Jesus, aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Eu quero saber, você aí na live, quantos já receberam Jesus como único e suficiente Salvador? Coloca aí um amém. Você que ainda já se entregou a sua vida para Jesus, falou assim, confessou para o Senhor Jesus, Senhor, eu te aceito. De todo o meu coração, eu quero entrar no seu reino espiritual. Me aceita eu no teu reino, Senhor. É claro que tem várias pessoas que já se aceitaram Jesus. Mas João está dizendo aqui, você que já recebeu o direito da eleição, ou o direito da salvação, que não perca esse direito. Então ele coloca em pauta, irmã Kedma, que se nós não vivermos segundo o mandamento novo de Jesus, que mandamento é esse? Que amai-vos uns aos outros, amar a Deus acima de todas as coisas, e amar uns aos outros como a ti mesmo. Irmão, tem hora que nós achamos que estamos em Cristo, mas sem querer nós estamos perdendo a nossa eleição.
Você quer ver uma coisa? Pede uma coisa para crente. Pede alguma coisa para alguém. Você vai saber se o amor de Cristo está nele. Ah, irmão, estou com um irmão necessitado. Falar em irmão necessitado, eu quero agradecer aos irmãos que estão colaborando com a campanha em favor do nosso amigo Tiago. Tá bom? Deus abençoe você que está ajudando nessa campanha. Aproveitando falar aqui de amor, o irmão Tiago é um amigo meu em particular. Ele já faz alguns anos que nós não nos víamos, mas eu encontrei com um quadro clínico dele triste. E eu me propus no coração estar ajudando ele. Muitas das horas, ajudando de que forma? Eu não tenho finanças, eu não tenho dinheiro, não tenho condição de ajudar ele. Mas eu lembrei que eu tenho muitos amigos que é meu braço forte. Eu lembrei que tem muitos irmãos que faz parte da senhora eleita, irmã Kétia. Faz parte da senhora eleita e ama o outro como a ti mesmo. Não quer que o outro irmão passe por circunstâncias espiritual, ou saúde, ou financeira sozinho. Ele tem amor na obra de Deus, tem amor em favor dos irmãos. Eu quero agradecer você que está ajudando. Estamos aí à procura de tanto donativos, alimentos em favor dessa família, e também um remédio, doação para remédios, parece que é Xerato, 10 mg, miligrama. Então ele será um amigo da gente precisando. Se você puder nos ajudar, compartilhe conosco. Entra em contato conosco, entre em contato com o WhatsApp da pastora ou da Missão de Paz, viu? Entre em contato com o nosso WhatsApp. Você podendo nos ajudar, entre em contato conosco, me ajuda esse amor a fazer parte da sua vida. Ou seja, vamos continuar sendo a senhora eleita. E João fala assim, irmã Kétia, ó, já que vocês têm esse ensinamento, você faz parte desta senhora eleita, que vocês não percam essa eleição. Olha lá. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganhado. E recebemos o galardão inteiro. Tem hora que nós achamos que estamos fazendo bonito, mas o galardão nosso só vem pela metade. Eu quero chamar você, não sei como está a nossa participação hoje, viu? Eu não vi ainda, não tive acesso a quanto está a nossa participação, mas eu conto com vocês. Temos aí 9 pessoas, juntamente conosco. Sei que isso pode subir com a sua ajuda, irmão. Parece que é uma palavra simples, mas pode perceber que é uma palavra objetiva para a sua vida. É uma palavra que pode gerar mudança. Pode gerar mudança. Pode ser que até agora o seu galardão só está pela metade. E às vezes vem essa palavra no dia de hoje e ela vai fazer o seu galardão, você adquirir o seu galardão por inteiro. Então, irmão, não vamos lutar pela metade não. Né, irmão José? Vamos ganhar o nosso galardão por inteiro. Aleluia. E aqui João ensina que é para nós receber, é para nós olhar para nós mesmos. O que é olhar para nós mesmos? Não, mas eu vou cuidar da irmã Kétima. Não, a irmã Kétima quem cuida é ela. Isso, na verdade, é uma das maiores particularidades do Evangelho. Embora eu sou o pastor responsável desse ministério, tenho que cuidar de ter alimento de dia a dia para os irmãos, alimento espiritual. Mas quem cuida de vocês, ou seja, quem tem que olhar para dentro de vocês e fazer segundo a vontade de Deus, para quê? Ou seja, para fazer a vontade de Deus, não sou eu, tem que ser você. Não adianta eu ministrar aqui, olha, irmão, continua nessa força, que força? A pessoa muitas vezes está fazendo o que não agrada ao Senhor, está entrando no espírito, seja ele da prostituição, seja ele da bebedice, seja ele qual vício que for, ou qual malignidade que está afetando a vida de vocês. O que você precisa fazer? É voltar depressa a reconhecer que Jesus é o Senhor da sua vida, e
sacrifício dele precisa fazer efeito na sua história. O sacrifício dele precisa ter efeito. Só que, por sinal de efeito, na minha história, irmã Kedma, o que eu posso fazer? Opa, Jesus já me salvou. Glória a Deus. Agora eu preciso zelar pela salvação que Deus me deu. O que é zelar? Tem pessoas que, eu tenho uma casa. Eu ganhei uma casa. Ele não tinha uma casa, mas quando ele ganhou a casa, primeira coisa que você vai fazer, você tem a casa, você fica alegre. Sim ou não? Sim ou não? E a manutenção da casa? É uma vez por ano? Ou é todo dia? Você olha lá e fala, eu ganhei um fogão. Eu ganhei uma geladeira. Eu ganhei uma casa completa mobiliada. Glória a Deus. Mas junto com a casa, vem algumas tarefas para a gente cumprir. Não sei se você está entendendo. E aqui João, ele ensina nós a olhar para dentro de nós mesmos. Irmão, a sua salvação, a partir do momento que você creu que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo veio em carne para te dar o perdão dos seus pecados, ou seja, Ele veio cumprir a função que era para Ele cumprir. Você creu nisso? Pastor, parece tão simples. Sim, você adquiriu a salvação a partir do momento da fé. E apóstolo Paulo fala isso certa feita, irmã Kedma, que o escudo da fé é o qual pode pagar os dardos inflamados do maligno. Ou seja, eu creio que Jesus é o meu Senhor e eu tenho convicção que Ele é o meu escudo, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da angústia, em todos os sentidos. Então, eu estou escudado agora com a minha fé. Que fé é essa? Que o meu Jesus, ou meu Deus, aleluia, Ele se fez carne, habitou entre nós, pagou o preço necessário para redimir os meus pecados. Quantos compreendem? Pagou o preço necessário. E agora, quem tem que zelar agora? Não é Jesus mais. Jesus, cuida de mim. É bem verdade que Jesus cuida de você. É bem verdade, irmão. Não deixe de orar. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito seus efeitos. E eu peço para você orar mesmo. Clame ao Senhor de dia e de noite. Mas eu vou dizer uma coisa. Melhor do que orar é obedecer. A Bíblia diz que não adianta sacrifício sem obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Quantos? Senhor, mas o som da melancolia da rolinha. Outro chora que nem um crocodilo. Porém, não adianta as minhas lágrimas descer no meu entendimento ou nos meus olhos e as minhas ações não estão adotadas para o mandamento do Senhor. E a Bíblia diz que todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tanto o Pai, tem tanto o Pai como o Filho. Ou seja, pastor, eu tenho Deus. Tem, glória a Deus. Então persevera na doutrina. Muitos pensam que doutrina, irmão, é aquilo que antigamente a igreja cotava. Não pode usar isso, não pode usar aquilo. Não, meu irmão, isso é consciência de cada um. É claro que o Espírito Santo vai cobrar cada um de uma forma diferente. Costume não é doutrina. Aqui um culto de ensinamento do dia de hoje. O culto de ensinamento de hoje, a base é 2 João. 2 João. Mas permanecer no mandamento de Deus, em obediência à palavra de Deus. Primeiro tópico é velar pela vida do seu irmão.
velar pela vida dos outros. E a Bíblia diz que se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina, não recebais nem em casa, nem tampouco saudeis. Na verdade, quando falo dessa doutrina aqui, eu não quero demais. Como é difícil ter filhos com os nomes semelhantes. Semelhantes muito longe, né? Mas tudo com K. Tudo com... Não, uma com que? Com que, né? É Carol, né? É Carol. Judiar um pouquinho. Glória a Deus. Como que está aí a nossa audiência, irmão? Caiu aí, ó. Irmão, me ajuda? Não, pastor, essa aí é parte sua. Glória a Deus. Doutrina que João coloca aqui, na verdade, quem não recebe Jesus como o seu Senhor, não era nem para saudar. Ou seja, eu não tenho. Por isso que muitas horas, irmão, nós estamos de costas um para o outro, porque falar o fulano lá, ele não serve a Deus, ele não serve a Jesus. Uma vez eu fui na casa de uma pessoa que ela é lá no Oriente, que é Israel, lá Líbia, não sei qual é o estado, eu sei que é alguma coisa por lá, não sei se é turco, eu não sei. E eu fui na casa dela e ela falava somente que Deus Jeová, que Deus Jeová, que Deus Jeová. A palavra de Jesus, a mulher entrava em pânico. Entrava em pânico quando eu falava de Jesus. Verdade é, quem não tem Jesus não tem Deus. Porque a Bíblia diz, o próprio Jesus dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho do céu é Jesus. E a Bíblia diz, por que aqui João fala da irmã Kedma, que não era para saudar? A verdade, irmã Kedma, o judaísmo não prevalecia. O povo judeu prevalecia. Porém, nesta época, se você for perceber, a apostasia chegou. E muitos dos irmãos que receberam Jesus, no meio do caminho, começou a perder a fé. E o que nós entendemos? Que as más conversações corrompem o bom costume. Por que João fala assim que não é nem para conversar? Se está trazendo outra doutrina, é para virar as costas, esquece para lá. Quando está falando, está trazendo outro ensinamento além do que já foi proposto. Quando está colocando aí, está trazendo outro ensinamento que além do que está proposto, é porque, irmão, olha, você tem a fé no Senhor Jesus Cristo. Muitas das horas seu pastor soa para ensinar a palavra de Deus. Aí vem um abelhudo da noite para o dia e quer jogar o quê? Minhoca na sua cabeça. E é por isso que João pede para que nem cumprimente ele. Por quê, irmão? Parece uma coisa tão simples, né? Mas, pastor, como que eu vou ganhar se nós não se aproximar? Irmão, vai por mim. Pode entender isso. Mentes cauterizadas, não adianta você jogar semente. Não adianta você jogar semente em lugares pedregosos, espinhosos. Não adianta você jogar semente no asfalto. Porque não tem terra fértil. Não vai produzir fruto. A semente só produz em terra fértil. Você quer que a palavra seja lançada com... Irmão, a terra tem que ser preparada, muitas vezes, adubada. E nós sabemos, tem hora que as pessoas vêm para perto de nós, até ela tem um outro ensinamento, ela aprendeu de outra forma, mas o terreno dela está fértil. Esses dias para trás, eu estava querendo evangelizar uma pessoa,
e eu percebi que ela era de outra religião. Eu queria falar de Jesus para ela de uma forma diferente. Uma pessoa muito supersticiosa. Só que no primeiro dia eu falei, olha, não vai dar para mim evangelizar ela, porque ela está com o escudo. O escudo está levantado. Irmão, precisa abriguar. Aí na hora que eu tive a oportunidade, eu falei de Jesus. Falei de Jesus e outra coisa. Aceitou, irmão? A Bíblia diz que é para aceitar, deixa a bênção lá. Se não aceitar, sacode a poeira e vai embora. Mas João aqui, ele está ensinando. Se você aprendeu a doutrina, a palavra do Senhor, de quem teve com ele, certo? Quem teve com Jesus? Os apóstolos. João era um dos apóstolos que andou com Jesus. Irmão, ele sabia o que ele estava falando. Ele sabia no que ele estava ensinando. Então, João fala, olha, é melhor vocês não conversar com quem está trazendo outro ensinamento. Por quê, irmão? Tem pessoas, por exemplo, que não estão preparadas para um diálogo com pessoas que não têm, ou seja, não está preparada por causa do conhecimento deles são rasos. Muitas pessoas não conseguem entrar em um diálogo mais profundo por causa do conhecimento. O conhecimento é baixo, então você não sabe aonde você vai entrar, é melhor não entrar. Então é melhor nem conversar. Meu pai falava sempre assim, você não pode amarrar um porco e uma ovelha junto. Porque a partir do momento que você amarra o porco e a ovelha junto, e deixa sem o pastor, sem alguém que vai cuidar dali, a hora que você descuidar um pouco, o porco puxa a ovelha para a lama. Por quê, irmão? Porque as forças do mal são grandes e as pessoas estão solitárias. Por isso eu quero convidar você, irmão, para você zelar de você mesmo. Você zelar de você mesmo. Percebeu que você não conhece? Seu conhecimento é pouco e não é o que foi te ensinado, é melhor o quê? Nem saudar. Por quê? A Bíblia fala que se você cumprimenta ele na ação errada que ele está fazendo, a sua ação também é má. Pastor, mas tá vendo fulano andar indo para o buraco e você, que Deus abençoe, a sua ação é má. Porque não está dentro do propósito de Deus. Então, esse livro ele nos chama para uma realidade. Ou seja, não perca a eleição que Deus te deu. Não perca a visão. Não perca a chamada. Não perca a sua unção. Não joga fora. Não joga fora aquilo que Deus te deu. Ou seja, muitas das horas você tem trabalhado até aqui. Não acontece, não acontece. Acontece conosco também. Quantas das horas nós sofremos, jejuamos, oramos, ministramos a palavra, trazemos a palavra que liberta para a vida das pessoas, e as pessoas da noite para o dia, daqui a pouco nós observamos, cadê fulano? O fulano está lá no mundão perdido lá. Jesus, cadê a bênção que Deus deu para ele? Ele jogou tudo fora. Irmão, pegue a bênção por completo. Não desista da sua bênção. Não desista do seu galardão. Faça por merecer. Segue o mandamento do Senhor. Primeiro mandamento mencionado nesta carta é o amor. Seja obediente à palavra de Deus. E ele vem falar aqui que não é nem para saudar, mas ele tem muito mais para fazer, para escrever. Não quis fazer com papel e tinta. Espero ter convosco, falar boca a boca, para que o gozo seja cumprido. Aí vem falando aqui, saudar os filhos da irmã eleita. Certo?
No versículo, ou no texto do capítulo de 3, nós já vamos entrar aí, deixa eu me ver aqui, no versículo 11 do primeiro capítulo. Primeiro versículo diz assim: Amado, não siga o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos que dão testemunho de Demétrio, até mesmo a verdade, também nos testemunhamos. E vós também, e vós bem sabeis que o vosso testemunho é verdadeiro. Aí tinha muito em escrever-te, não escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos de boca a boca. Essa aqui é o finalzinho da carta do 3. Mas no versículo 9 diz assim, ó: tem escrito a igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre o primado, não os recebe. Quando nós vamos ver aqui, nós vamos ver que esse homem Diótrefes, leia para mim, Maquera, esse nome aí para mim, versículo 9 do capítulo 3, terceira epístola de João. Diótrefes. Como? Diótrefes. Diótrefes. Aquele que, na verdade, ele queria ficar em lugar de destaque. Ele sempre queria ficar em lugar destacado. Irmão, a palavra de Deus, ela, na verdade, é uma fonte de sabedoria. E quando ele percebe aqui no versículo 10, olha o que ele fala, ó: pelo que, se eu for, trarei a memória das obras que ele fez, que ele faz, proferindo contra palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos e impede que queres recebê-los e lança fora da igreja. Deixa eu falar, irmão. Tem hora que nós temos que tomar cuidado com esse irmão dentro da igreja. O irmão, como chama o irmão? Diótrefes. Esse irmão é complicado, irmão. Toda igreja tem esse irmão. Toda igreja tem esse irmão. Aquele irmão que quer ficar no retrato. Toda entidade tem esse membro lá. Que ele quer ficar no lugar de destaque e atrapalha os que vão fazer alguma coisa. Só ele tem que fazer. Irmão, vamos tomar cuidado. Vamos entender para qual chamada nós fomos chamados. Então aqui eu falei na primeira carta, eles testemunhando que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Deus encarnado, ele testemunha isso. Já na segunda carta ele fala da eleição da igreja, ou seja, essa mulher que foi chamada para ser eleita é a igreja do Senhor, viu? E o amor da igreja precisa estar verdadeiro, mas também mostrou que dentro da igreja sempre tem alguém que quer ficar em lugar de destaque. Irmão, a honra e a glória sempre tem que estar para o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nome de Jesus seja a Ele toda a glória. O que eu quero trazer para os irmãos? Eu falei na última aula, eu falei que tem pessoas que não sabem
e acha que sabe. Ele acha que sabe, mas ele não sabe. Entenda bem. Por quê, irmão? A Bíblia diz: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Tem pessoas que querem só ouvir. Ele é preguiçoso, desculpa a palavra aqui, essa palavra, mas ele é preguiçoso em buscar coisas novas. E o que ele acha, para ele já está bom. Deixa eu te dizer, tem pessoas que estão seguindo um evangelho, porém está fora da eleição, está militando uma ciência, um conhecimento humano, porém ele não sabe que está fora da eleição. Porém, deixa eu dizer uma coisa, com autoridade agora, e já vou fechar por aqui. Nós somos o povo eleito por Deus. Nós quem, pastor? A igreja do Senhor. Qual o nome da igreja? Missão de Paz? Não somente, mas a missão de paz também faz parte deste povo. Quando fala missão de paz, eu estou dizendo, agregando aqui uma tribo. Viu? Uma tribo nossa, que fala aqui e está sobre a proteção espiritual, primeiramente de Jesus. Viu? E muitas vezes nós zelando pelas almas de vocês, através do quê? Da palavra do Senhor. Esta noiva eleita do Senhor, que é eu e você, que muitas das horas Deus já te chamou para ser eleito para a salvação, Deus te chamou para te garantir o seu galardão, porém muitas das horas, você no meio do caminho, as palavras que vêm cada dia esfriam você na fé. Porém aqui entra uma palavra ao seu coração, ainda há tempo de você, aleluia, entender que Jesus, aleluia, é aquele que pode aperfeiçoar a sua fé, como no capítulo do livro 1, viu? Jesus pode aperfeiçoar a sua fé, Ele pode mudar, aleluia, a sua circunstância. Por que Ele pode mudar a sua circunstância, pastor? Ele pode mudar a circunstância, fazer você entender que você precisa lutar, aleluia, não ficar estagnado na sua fé, porque Deus não quer dar um galardão pela metade, Ele quer te dar, aleluia, aleluia, Ele te chamou para uma eleição, e Ele quer te dar, aleluia, uma perfeição, aleluia, um galardão por inteiro, aleluia, Ele quer te, aleluia, abençoar por inteiro. E aqui entra a palavra, quantas das horas muitos estão no meio da igreja, eu estou no lugar de destaque, eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou missionário, eu sou diaconista, eu sou líder jovem, e o que importa é que ninguém vai passar por cima de mim. Deixa eu dizer uma coisa, tem gente que está dentro, mas está fora, mas ele não sabe que está fora. Por que ele não sabe que está fora? Porque a visão espiritual dele está fechada. A visão espiritual dele está com uma cegueira espiritual. Porém, nesta noite, eu quero que lhe dar uma palavra profética. O Senhor vai quebrar todas as algemas, todas as escamas que estão nos olhos, fechando seus olhos espirituais, de contemplar, aleluia, o que você pode, aleluia, alcançar através da sua batalha espiritual, através do seu esforço. Então eu mesmo preciso cuidar, aleluia, daquilo que Deus me deu, aleluia, e daquilo que Deus vai me dar, aleluia. Não é porque Ele te deu uma casa que você não vai limpar, não é porque Ele te deu uma casa que Ele não vai precisar pintar mais, não, meu irmão. Quem faz a manutenção, aleluia, somos nós. E Deus está te chamando você nesta noite, para quê? Para entregar a sua vida a Jesus, para deixar Ele, ou seja, o galardão dele fluir de forma sobrenatural sobre a sua vida. Não seja empecilho no meio do reino. Ô irmão, Jesus te chamou para te dar um galardão completo. O amor dele, o amor entre os irmãos, o amor seja com todos, aleluia.
Glória a Deus. Aqui está ao vivo conosco a irmã Claudete Álvares Jacomete. Tia Claudete, Deus abençoe. Irmã Eliane Jacomete, Deus abençoe. Oxe, só dá Jacomete aqui hoje? Glória a Deus, aleluia. Irmão Abner também está presente. Irmã Elda Jacomete presente. Jackson Webley. Vai falando os nomes aí. Jackson Webley, Lucas Henrique, André Ítalo, Rubenilson Aguiar. Ô, meu amigo, esse aí é de longa data, rapaz. Thaís. Glória a Deus, forte abraço. Thaís Jacomete, Thaís Jacomete, Cleiton Cerqueira, Cleito Cerqueira, pastor Cleito Cerqueira, Deus abençoe. Maria Aparecida, Presbítero Irone Ramos. Ironildo Ramos, não é isso? não, Irone, Irone, É. Deus abençoe, glória a Deus. Elisângela Alves, Elisângela Alves, glória a Deus. Irmãos, glória a Deus por vocês, glória a Deus por você estar ao vivo conosco. Lembra-se, você faz parte da senhora, dos filhos da senhora eleita. Viu? Lembre-se, Jesus te chamou para te dar um galardão. Ele tem para te abençoar. E eu sei que a sua vida vai ser abençoada. Não faz como o irmão Diófenes, viu? Querendo lugar de destaque, viu? Irmão, Deus te deu um lugar no reino. Deus te deu uma chamada. Deus chamou cada um para um propósito. E que eu e você possa entender que o propósito de Deus sempre é o melhor para a minha vida. Não saia fora do propósito. Tem um irmão aí, um amigo, ou um marketing aí, fala assim, pega a visão. Pega a visão, irmão. Pega a visão. Entenda, você não pode sair da eleição. Jesus te chamou para te galardoar, aleluia. Logo, logo, Jesus vai arrebatar a sua igreja, vai levar-nos com Ele, glória a Deus, vai levar-nos com Ele, e a partir do momento que levar com Ele, Ele vai nos galardoar, aleluia, segundo as nossas obras. Vou estar orando agora. Eu quero ver aí agora, irmã Claudete, irmã Eliane, irmã Thaís, glória a Deus. Alguém pedindo para a cunhada, irmã Eliane, pedindo para a irmã Elda, pedindo para a cunhada, vamos estar orando. Irmão Hector pedindo para eu, glória a Deus. Também vamos orar em favor da escola, Colégio Cristão 3R, toda ali, aquela escola abençoada, irmãos, escola abençoada, que abençoa aí as minhas filhas por um bom tempo. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Nós não paramos de orar por vocês. Glória a Deus. Nós já estamos aqui ao vivo conosco, aqui 14 pessoas. Glória a Deus pela vida de vocês. Ali tem mais pessoas. Glória a Deus. Irmãos, entenda, você faz parte da eleição e Deus quer te galardoar. Porém, volte você mesmo para o compromisso diante de Deus. Maria Aparecida Zani, peço oração pelo zumbido no ouvido. Irmão, vamos estar orando e Deus é fiel para colocar as mãos sobre esse ouvido aí da cura, viu? A Bíblia diz que a oração da fé pode muito. A oração da fé sarará o doente. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito seus efeitos. Aleluia. E eu creio que Deus vai manifestar agora em favor da vida de vocês. Glória a Deus. E eu vou estar orando agora. Está orando juntamente com a irmã Kerly, com a diaconisa Kerly, com a cooperadora irmã Kedma, e também pelo irmão cooperador irmão José, que está presente. Nós vamos estar orando por todos vocês. Glória a Deus. E eu quero, se você é aí na sua casa, você que precisa de algo para crer, pega lá um copo d'água, pode pôr aonde você estiver aí, perto
perto do celular, perto do computador aí, pode colocar o copo de água aí perto, eu vou estar orando aqui, depois você pode tomar pela fé, aleluia. Se você tiver fé, você faz isso. Se não tiver, irmão, para fazer isso, você pode orar somente, que Deus opera milagre do mesmo jeito, viu? Glória a Deus. Aqui nós não estamos criticando, aleluia, a forma que você crê. Se você quer alguma coisa visível, viu? Se você quer uma coisa invisível ou visível, o importante é que nosso Deus, Ele faz hoje, amanhã e sempre, aleluia. E Ele luta em favor da sua casa, em favor da sua família. Glória a Deus. Vamos estar orando? Orando nessa hora. Tem mais alguns anúncios, alguma coisa? Tem um anúncio. Estamos aí com 16 pessoas juntamente conosco. Glória a Deus. Irmão, você que sentir no coração, só vou falar o seguinte: só você que sente no coração, você que Deus não tocou, não, pelo amor de Deus, não entra nesse negócio. Não entra nesse negócio, porque vai servir só de pedra de tropeço. Escute bem. Mas se Deus tocou no seu coração e você quiser ajudar essa obra, quer ajudar este ministério, quer ajudar eu levar a palavra de Deus a mais pessoas, você entra aí na conta no Itaú, na agência 6065 45 522 dígito 9. 6065 conta corrente 45 522 dígito 9. Telefone para contato é 011 984 27 24 24. Para que isso, pastor? Seja um braço forte do Ministério Missão de Paz. O que é o braço forte faz? Ele colabora, ele ajuda, seja na oração, seja com parte financeira, ou seja com obras em ação, viu? Ajude esta obra a ir mais longe, viu? Conto com você, mas só se o Senhor Jesus te tocar, só se o Espírito da verdade tocar no seu coração e der aquela impulsão, viu? Aquela impulsão, aleluia, pelo Espírito Santo de Deus, você pode ir lá, que o negócio vai acontecer, e pode ter certeza que Deus vai abrir as portas celestiais em seu favor, aleluia, porque Ele é fiel, irmão, e eu nunca vi Deus desamparar ninguém. Pastor, eu estou com dízimo, quero dizimar, dizime. Eu quero ofertar, oferte, quero dar uma oferta especial, amém, glória a Deus. Irmão, não faça nada forçado, faça somente se você sentir no seu coração. O amor tem que ser de dentro para fora, amém, glória a Deus. Vou estar orando agora, determinando a unção de Deus sobre a sua vida. E agora, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, em favor dessas pessoas, Senhor. Eu quero orar, Senhor, em favor desses nomes que já citei, em favor da irmã Maria Aparecida, ó Pai de poder e glória, em nome de Jesus. Eu quero orar, Senhor, em favor da vida dela. Ela está, Senhor, com este zumbido no ouvido, Senhor. Pai de amor, Deus de glória, eu quero, Senhor, nesta hora, ministrar, Senhor, uma palavra sobre o coração dela. Pai de amor, Deus de glória, alcança ela agora, Senhor. Alcança ela com milagre, Senhor. Pai de amor, Deus de glória, eu peço, Senhor, em favor, Senhor, da cunhada da irmã Hélida, também em favor da irmã Claudete. Ó Pai de amor, Deus de glória, opera o teu milagre, Senhor, na vida dos teus filhos, Senhor, nos filhos, Senhor, da senhora eleita, aleluia, este povo, aleluia, que está embaixo, aleluia, da eleição para morar no céu. Obrigado, Jesus, por o Senhor fazer coisas grandes sobre minha vida. Ó Espírito Santo, derrama, Senhor, a unção, Senhor, agora sobre cada filho teu, Senhor, que está aí, Senhor, nessa quarentena, dentro de casa, não podem fazer muitas coisas, mas uma coisa eles estão fazendo, é crendo que o Senhor, aleluia, é aquele que pode todas as coisas. E é em nome de Jesus que nós oramos e determinamos a bênção sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, derramamos, Senhor, o nosso coração, aleluia, em favor dessas pessoas. Pai de amor, Deus de glória, aí está, Senhor, quantas vidas oprimidas pela autoridade das trevas. Em nome de Jesus agora, todo espírito de depressão vai caindo por terra agora.
Todo espírito de enfermidade vai caindo por terra agora, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, ó Deus de poder e glória, essa pessoa que está somente gripada, essa pessoa que está sentindo febril, essa pessoa que está com dor de cabeça, essa pessoa que está com dor, aleluia, do seu lado esquerdo, aleluia, sentindo essas dores, Senhor, aí próximo da cintura, ó Pai, em nome de Jesus, determinamos que a tua bênção possa ser sobre essas vidas, ó Pai de poder, essa pessoa que sentiu essa dor de cabeça o dia inteiro, Senhor, em nome de Jesus agora, eu quero determinar as tuas bênçãos sobre a vida dela, Senhor, se ela crê, Senhor, nessa hora, dar um milagre a ela, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, aleluia, no teu milagre, e é em nome de Jesus que decretamos a bênção sobre a vida do povo que está ouvindo a tua palavra, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso Naquele que nos fortalece. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Que Deus abençoe.